Domingo de manhã, não tá fazendo nada aí, né? Vamos montar um cartucho Ghost Blaster junto? Bora! A ideia hoje é montar a Was Blaster Reloaded aqui junto de vocês. Essa aqui já é a placa montada. Então aqui eu tenho as duas memórias de 512, atualizando 1 MB para sample. Aqui eu tenho toda a lógica de seleção nessa GAL, ela está funcionando como um PLD, né? Então ela implementa o circuito de seleção das portas da Moon Sound, né? 7E, 7F. E aqui eu tenho um módulo do conversor digital analógico, que é esse módulo aqui. Então eu fiz um recorte na placa para a gente conseguir encaixar o módulo e ele ter um menor footprint e ele conseguir encaixar na caixa do cartucho. Do lado de cada placa eu tenho a flash, que tem os samples MIDI e o chip da Yamaha. Eu tenho dois capacitores aqui de tântalo só para... ele estabiliza os 5 volts e o ground que vem do cartucho, do slot do MSX. E aqui eu tenho um filtro para saída de áudio. Tá? No mais são capacitores de desacoplamento, tem um resistor aqui em cima, que eu uso para poder fazer um pull-up da memória, do pino da memória. E aqui eu tenho o circuito oscilador. Né? Então eu tenho um oscilador de 33.8688 MHz e tem um circuito oscilante, porque esse cara aqui ele é um oscilador passivo. Né? Então eu preciso de um circuito oscilante aqui. E desacoplamento. Então é uma placa bem simples, a gente vai rapidinho montar ela junto aqui. E aí eu vou mostrar para vocês que mesmo os componentes SMD que existem na placa não tem mistério, tá? É fácil de montar. Fiz aqui um setup com a câmera, espero que vocês consigam ver direitinho aí, tá? Mas a gente vai fazer o seguinte, vamos começar montando os capacitores de desacoplamento aqui nesse lado e do lado de cá. E aí a gente pode soldar os chips, tá? Deixa eu guardar aqui esse módulo. Então vamos começar aqui. Então o que eu vou fazer bom, eu tentei o máximo que melhorar a iluminação para que o microscópio não afetasse, mas quando eu ligo aqui a iluminação do microscópio, ele gera uma claridade aqui no centro, tá? Mas é porque eu tenho a iluminação do próprio microscópio que eu preciso para poder enxergar. Então o que eu vou fazer aqui eu uso o fluxo, né? Um fluxo da Antec, tá? E aí o que é fundamental para soldar SMD direito, né? E aqui eu estou fazendo uma solda manual de SMD, utilizar o equipamento correto e o fluxo de qualidade, né? Tem muito fluxo que vem de falsificado e ele acaba impedindo que você faça uma solda legal. Então tem que comprar o original, né, da Amtec, tá? Então eu vou fazer aqui, eu vou colocar um pouquinho de fluxo em cima dos pads dos capacitores de desacoplamento. E aqui esse meu ferro de solda, a minha estação de solda, na hora que eu ligo, ela já esfria, na hora que eu tiro, ela esquenta, né? Então, aqui ele vai esquentar para 320 graus, que é o que eu estou usando aqui para poder fazer a solda. Então, o que eu vou fazer aqui deixa eu mudar para a câmera, eu tenho uma câmera combinada, da visão do microscópio com a visão da câmera aqui para vocês verem, tá? Então, o que eu vou fazer eu vou encostar um pouquinho de solda num dos pads dos capacitores de desacoplamento. Então eu venho aqui, coloquei um pontinho de solda aqui e um pontinho de solda aqui. Bom, deixa eu ligar aqui o exaustor, que essa fumacinha, ela parece cheirosa, mas ela faz mal. E aí com uma pinça, eu tenho uma pinça com as pontas bem pequenininhas, né? Uma pinça de eletrônica. Então eu vou vir aqui, vou pegar um capacitor de desacoplamento, que é um capacitor de 100 NF. Vou encostar a beiradinha dele na solda que eu já fiz e encostar no ferro de solda. Aí ele já está fixo, eu venho do outro lado e faço um pontinho. Vou fazer a mesma coisa com o outro aqui de baixo. Esse já está fixo também. Agora vamos fazer no terceiro aqui, que é o C4. Também é um de desacoplamento sem NF.
100 nanofarads. Vou encostar ele aqui também. Tá aí. Esses três já estão ok. Vou virar a placa do outro lado, que eu tenho vários de desacoplamento também. E vamos fazer a mesma coisa. Vou colocar um pontinho de sol, um pouquinho de fluxo. Fluxo aqui embaixo. Aqui eu já vou aproveitar, já vou colocar aqui nos dois aqui. E aí vamos colocar uma pontinha de solda em cada lado, só num dos lados. Legal. Aí agora vamos começar então por esse aqui. Vou pegar um capacitor. Vou encostar ele lá. Dois. Agora eu vou virar a placa, né? Vou colocar ele... Acabou um pouco a solda do ferro, então eu vou pegar um pouquinho mais, sempre um pouquinho, né? Legal. Pronto, agora aqui dos dois lados eu tenho então um capacitor também. Bom, acho que dá para enxergar direitinho aí, né? Tá no foco. Aqui já deu pro contato, mas eu vou colocar um pouquinho mais de solda, só para aí, legal. E aí eu tenho um resistor de 1K, eu já preparei alguns aqui. Coloquei o resistor ali também. E aí agora vamos... Legal. Então todos esses caras aqui já estão prontos. Agora eu vou fazer o seguinte, vamos fazer essa memória aqui agora. É uma flash, né? Então para poder soldar a flash, eu vou colocar fluxo dos dois lados. É um TSOP 48, né? Então tem 48 pinos, 24 de cada lado. E aí eu vou pegar a memória aqui. E aí vamos posicionar ela aqui na placa. Então eu vou colocar ela com a mão mesmo, eu vou acertar. E aí o que eu faço é, eu tenho aqui esses ferrinhos de dentista, né? Então eu vou vir aqui com muito cuidado da direita e vou empurrar ela para cima até ela encaixar os pads. Então ela agora está bem alinhada, tá vendo? Ela está bem dos dois lados, ela está em cima dos pads dos dois lados. Aí o que eu vou fazer? A gente vai fazer uma ancoragem. Então eu vou colocar um pouquinho de solda no primeiro pino aqui embaixo, até ele fixar, tá vendo? E agora eu vou colocar aqui no de cima para ele fixar. Eu posso também fazer aqui no meio um para a gente fixar um lado dela. E aí eu vou inverter a placa. E aí nós vamos começar pelo outro lado. Então nesse lado aqui que a gente vai soldar agora. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Aqui normalmente eu seguro ela, mas ela já está bem fixa, tá? E aí, porque o fluxo é bom, tá? O fluxo é de qualidade, você não tem risco de fazer bridge. Mas assim, às vezes faz, tá? Aí o que a gente tem que fazer é passar o ferro de solda até ele soltar a bridge. Então tá aí, ó, tá soldado, não tem, aparentemente não tem nenhum bridge. Vamos inverter agora de novo a placa. E aí vamos soldar esse lado aqui também. Mesma coisa, eu vou encostando. Ó, agora a oferta sem solda. Então eu vou pegar um pouquinho mais de solda.
Eu não estou usando um zoom muito grande para que vocês consigam ver mais, uma área maior da placa. O meu microscópio, a câmera dele não tem muita resolução, então ele vê uma área muito pequena da placa. Mas aqui já soldou, não tem nenhum, aparentemente nenhuma bridge. Aí a placa. Bom, eu poderia já limpar de uma vez aqui, mas eu vou limpar a placa toda depois com isopropanol. Deixa eu fazer todos as soldas primeiro, né? Então agora eu já tenho aqui os capacitores de tântalo, eu já vou soldar eles dois aqui nessa parte aqui de baixo. Então mesma coisa, tá? Eu vou colocar um pouco de fluxo dos dois pads. E aí no pad positivo, tá indicado com mais, eu vou encostar um pouquinho, vou colocar um pouquinho de solda. Com a pinça a gente pega o capacitor e faz a mesma estratégia, tá? Alinha ele aqui. E aí agora vem do outro lado e coloca um pouquinho de solda lá. Mesma coisa, eu vou vir aqui o outro capacitor. E aí o que tem que fazer é os capacitores de tântalo, a marcação dele é sempre a positiva, né? Então, você vê que a marcação eu tô colocando aqui para o lado do mais, né? Agora meu ferro está sem solda. Eu vou solda e encostar aqui no contato. Vou fazer um pouquinho do lado de cá também, porque ficou pouco. Tá aí. Os dois capacitores de tântalo também já estão. Agora vamos fazer o chip aqui da Yamaha. Vou pegar aqui a caixa que está com os chips. Deixa eu pegar ela. Eu devia ter preparado antes aqui, mas não preparei. Então, deixa eu sair um pouquinho. Aqui para vocês verem como é que o fornecedor lá no Japão envia os chips, né? Então, ele envia nesses três, né? Aí ele guarda de novo aqui na caixa. Fechar a caixa aqui. E aí, a mesma estratégia, né? Então, vamos colocar fluxo nos pads. E aí, vamos posicionar o chip. Esse é bem mais fácil de posicionar, ele tem um pitch um pouco maior, né? Então, às vezes eu nem uso o pique do dentista, eu já venho aqui, ó, porque ele já ficou super alinhado. E aí, mas a gente usa a mesma estratégia. Então eu vou ancorar um lado, eu vou encostei aqui nesse, ele está ancorado do lado aqui direito, vamos virar a placa. Vou ancorar desse lado aqui. Pronto, agora a gente pode começar a soldar, aqui ele já está bem fixo, né? Então vamos começar por esse lado aqui. Aí eu sempre venho de baixo para cima. E aqui, como eu disse para você, se o fluxo ele é bom, de qualidade, você pode colocar a solda e passar que ela não gruda uma na outra. O que não pode é colocar demais, né? Então eu sempre vou com uma quantidade pequena. E ele soldou, tá vendo? Ó? Sem bridge, sem nada. Agora vamos fazer esse lado maior aqui. Ó. Assim que eu tô com uma quantidade até grande de solda. E ele tá legal. Vamos virar aqui do outro lado agora. Esse já era o lado que a gente tinha feito a ancoragem. Ele já foi, já soldou também. Ó. E aí agora o último lado. Legal, aí o chip tem amarra, tá soldado.
E vocês notem que eu fiz a orientação dele de acordo com a marcação que estava na parte de baixo da placa. Não sei se vocês chegaram a ver, deixa eu pegar uma outra placa para mostrar para vocês. Ó, a placa nessa posição aqui, ela tem uma marcação, uma bolinha que está aqui, ó. Então isso indica que a bolinha do chip aqui, ó, ela tem que estar na mesma orientação, né? A mesma coisa com a memória. A memória, a orientação dela está na parte de cima. E aqui é diferente que vocês estão vendo que tem uma marcação aqui em cima, ó, essa que indica que o pino 1 está aqui. Então, essa bolinha também indica que o pino 1 está aqui, você tem que alinhar ele, tá? Então, esse cara aqui já está correto. Então, vamos voltar agora para o outro lado da placa e vamos sondar as duas memórias aqui, tá? Deixa eu pegar aqui as memórias. Então ela vem num rolo, tá, de memórias, mas eu já cortei eles aqui para ficar mais fácil para me armazenar, tá? Vou tirar aqui da embalagem. Isso aqui no lixo. E aí a mesma estratégia a gente vai utilizar aqui agora. Então eu vou... deixa eu aumentar um pouco aqui. Agora vamos... jogar fluxo no lateral. O outro lado também. São duas memórias de 512. E aí agora a orientação dessa tá a mesma coisa. A bolinha tá na parte de baixo, tá vendo? Ó, e aqui eu tenho uma marcação no chip que indica qual é o pino 1. Então nós vamos colocar ele aqui de cabeça para baixo. Ou de ponta cabeça, né? Em São Paulo fala ponta cabeça. Aí vou colocar aqui. Ops. Eu tenho que garantir que vai ter fluxo sobrando nos dois lados, tá? Ele tá alinhado. Vamos já alinhar o outro aqui também. Então, tá bem. E aí agora vamos usar lá, fazer a ancoragem. Então eu vou colocar um pouquinho de solda aqui embaixo, lá em cima. Vamos pro outro lado. Um pouquinho de solda embaixo. E aqui em cima. Bom, e agora vamos virar a placa. E soldar. Esse aqui, como ele tem um pitch mais aberto aqui, né, mais espaçada, basta que você coloque a solda no ferro. E aí eu estou usando uma ponta, eu gosto da ponta curva, tá? Essa é uma 0,29. Mas você pode usar outras pontas. Aqui eu fico mais à vontade nessa daqui, que ela tem uma temperatura constante ali na parte de trás dela. E além disso eu tenho bem a pontinha bem fina, eu posso utilizar também para poder fazer solda mais delicada. Esse aqui eu venho, encosto, lateral, soldo essa. Vamos fazer a mesma coisa pro lado de cá. Só encostar, ó, você vê que... E essa placa, essa PCB, ela tem os contatos com a imersão são banhados a ouro. Isso também ajuda muito na solda, tá? Porque quando ela é banhada a ouro, ela pega mais o estanho. Então fica bem mais fácil fazer a solda. E além disso, eu faço ela assim nas placas, porque ela fica bem mais resistente aqui nos contatos que vão entrar no MSX. Então você pode usar ela bastante tempo, porque dificilmente ela vai ali gastar o contato, tá? É lógico que gasta, mas é mais difícil, tá? Ela tem muito mais qualidade do que as outras que são só prateadas, né? Vai só encostando, né, com cuidado. Ele já faz a solda. Agora o último lado aqui. Estão vendo aí, né?
Legal. Então as duas memórias também já estão soldadas. Aí agora vamos soldar aqui a GAL, né? Fazer a lógica. Pegar aqui o chip. E aí o que eu tenho aqui agora é... Bom, eu fiz essa ferramentinha aqui na impressora 3D, porque quando o chip está novo, os dips, eles vêm um pouco mais abertos. Eles vêm mais abertos, assim, eles não encaixam aqui no footprint padrão, né? Então o que eu fiz essa ferramentinha aqui, só para apertar ela, e aí ele tem aqui o espaçamento igual ao espaçamento do footprint da placa. E aí agora é só colocar ele aqui, ele vai entrar. Legal, aí vamos virar. E aí essa aqui é uma solda bem mais simples, né? Que é uma solda DIP e é só encostar que ela solda. Deixa eu ver aqui. A orientação aqui, né? Então, ó, tá do lado de cá, tem a marcação do chip, tá para o lado de cá, tá? Vamos lá. Falta mais esses 4 aqui. De cá também. Prontinho. Legal, também já está soldado. E aqui, por que eu não coloquei no socket, né? Porque se bota o socket, aí o footprint dele vai ficar muito grande e ela não cabe na caixinha de cartucho que a gente vai colocar daqui a pouco. Bom, agora vamos cuidar aqui do circuito do oscilador, né? Então, a primeira coisa eu vou pegar o cristal. Não importa aqui se ele está de cabeça para baixo aqui, de qualquer jeito ele tá, porque ele é passivo, né? Então, coloquei aqui os dois. Aí, vamos só, aqui ele ficou um pouquinho levantado. Então eu só seguro aqui, ele já acerta. Aí agora ficou certinho. Legal. E aí com o alicate a gente corta a sobra dos dois ferrinhos aqui. Agora faltam os dois capacitores de 12 PF. Então tá aqui 12 PF. Vamos pegar dois. E aí tem um resistor de 3.3K. Então o que a gente vai fazer aqui agora é colocar um pouco de fluxo. E aí fazer a mesma coisa. Vou colocar um pouquinho de solda em cada um dos contatos aqui da direita. Aí os dois de cima aqui são os dois capacitores. E agora vamos fazer o outro lado deles aqui. E agora o resistor de 3.3 está aqui do meu lado também. Vou pegar o resistor de 3.3, um só. E vamos... Aí. Então, plaquinha toda soldada. Aí o que a gente vai fazer agora? Eu vou limpar com álcool isopropílico, né? Isopropanol. Eu tenho aqui um pouco nessa garrafinha, eu vou jogar. E aí com uma escovinha de dente, a gente vai passar aqui para tirar o excesso de fluxo que tem. Bom, quando eu soldo mais placas, eu tenho uma banheirinha ultrassônica, tá?
Inclusive a minha, ela tem, depois eu vou mostrar para vocês, um dia eu vou fazer um vídeo sobre o que eu tenho aqui no laboratório, e ela tem, ela também fica quente, né? Ela esquenta, então tem um sabão próprio para PCB e água destilada, você põe água destilada e esse sabão para PCB, e aí deixa as plaquinhas lá por alguns segundos, normalmente eu deixo 5 minutinhos, no máximo, tá? Ele também dissolve todo o fluxo, inclusive debaixo do chip, tá? E deixa a placa bem limpinha. Quando eu faço muita placa, eu dou um banho nelas lá no ultrassom. Mas essa daqui eu tô fazendo uma só pra gente documentar e tô fazendo manual, né? Então eu vou limpar aqui com o isopropanol e a flanelinha. Eu já limpei esse lado, agora vamos limpar o lado de cá. Não é sujo aqui não, tá, pessoal? Aqui tem muito fluxo aqui na minha bancada. Vamos jogar um pouco mais aqui do lado de cá. Mesma coisa. Bom, aí. Vou limpar aqui também. Agora eu sempre fico um pouco do lado de cá também. Vamos passar uma flanelinha aqui. Tá limpo. Não tem nenhum resto de fluxo aparente na placa, né? E aí agora o que eu vou fazer é, antes de soldar o módulo, eu vou colocar ele aqui. Eu deixei... vamos colocar o módulo aqui nessa posição. Ele já entra direitinho aqui, né? E o que eu vou fazer é o seguinte, nós vamos testar ele antes de soldar. Isso por quê? Porque eu já tive alguns módulos que estavam com defeito. Tá? Então, como eu não sei se esse aqui tá bom ou não, a gente vai testar a placa juntos aqui. E aí, se ele tiver legal, a gente solda do outro lado. Outra coisa que eu percebi também é o seguinte, nas placas de protótipo, normalmente eu não faço com banho de ouro, né? São placas normais. Ele entrava com muito mais facilidade aqui. Agora, quando veio essa leva aqui com as placas com imersão de ouro, ela tá entrando bem justo. Eu não acho ruim que ele entre justo, assim. Então, em princípio, poderia até deixar sem a solda do lado de cá. Eu faço a solda também do lado de cá por uma questão de resistência mecânica mesmo, mas a gente poderia ter deixado sem, tá? Porque ele tá bem justo. E aí dá pra gente testar, se tiver algum problema eu consigo tirar ele com uma certa facilidade e substituir. Eu tenho muitos módulos aqui para substituir. Bom, mas aí a placa tá legal, então o que eu vou fazer agora é colocar ela aqui no MSX e vou colocar ela aqui no MSX. Eu vou fazer também um vídeo aqui pra gente depois editar. Mas aí eu coloquei a placa aqui agora, né? E eu vou ligar ela aqui na saída. Essa versão da placa, ela já faz a mixagem no Soundin também, mas é mono, né? Então eu vou testar aqui o estéreo dela primeiro, ligando ela direto aqui. Depois a gente faz o teste do Soundin também. Então vamos mudar para o MSX. E agora a gente liga ele aqui. Deixa eu desligar o exaustor, né? Tem uma barulheira aí, acho que vai ficar bem barulheira para vocês aí no microfone. Mas... vamos com o MSX e aí vai entrar. Eu já fiz um BAT que roda o MB Wave, que é o software que eu estou usando para testar. Então você já viu, a placa já chegou com 1 MB, já detectou a memória, ou seja, a memória já está legal, pelo menos aparentemente, né? E aí agora a gente vai carregar aqui uma música para fazer um teste. Bom, eu uso uma música aqui da Xade para fazer o teste, porque eu já conheço a música aqui de outros testes, então quando ela toca e a placa não está funcionando legal, eu já detecto rapidamente. Então eu fiz o carregamento da música primeiro, que é a parte FM, né? E agora eu vou carregar o WaveKit, que são os waves que vão ser carregados para a memória RAM da placa. Então eu vim aqui e carrego o xad.mwk também. Então agora eu tenho uma combinação do FM com os wave tables, né? Os waves que são carregados para a memória.
Bom, deixa eu tocar aqui, eu vou tirar o meu microfone, porque senão vai dar uma realimentação do microfone e fica um eco, tá? Então eu vou tirar o microfone e vamos tocar. Bom, em princípio tá legal, tá? Vamos carregar uma outra música. Deixa eu carregar essa outra aqui. It's a Illusion. Então, mesma coisa, eu carrego a parte FM, aí a gente vai no WaveKit, carrega o WaveKit dela. E vamos tocar também. Deixa eu tirar o microfone para não ter. Legal. Então agora o que eu vou fazer, ela já funcionou legal, né? Eu vou desligar aqui o cabo e vamos colocar ele na lateral aqui do micro MSX, que tem o soundinho, né? Então ele agora está conectado aqui. Eu tirei ele daqui, né? E passei ele para cá, para sair do normal da MSX. E aí nós vamos tocar de novo. Deixa eu desligar aqui o microfone, né? Bom, vocês veem que a qualidade do mono, né, é bem pior do que, obviamente, do que o estéreo aqui. Mas o fato é, o cartão tá funcionando. Tá? Deixa eu colocar aqui de novo na câmera, esse cartão tá legal. Então agora o que a gente vai fazer é colocar ele na caixinha da patola. Então eu tenho aqui já as caixinhas preparadas. Então o que eu fiz aqui na caixinha, né? Eu fiz um furo que basicamente coincide com o furo com o plug de entrada aqui, né? O de 3,5 milímetros. Então agora a gente vai encaixá-lo aqui. E aí ele dá mais ou menos lá, ó, encaixado. Tá? Eu não preciso cortar esse suporte aqui, ele funciona direitinho aqui na placa. Só que o outro que tem do lado de cá, a gente precisa remover, porque ele dá em cima da memória ali. E se ele ficar aqui, ele não vai fechar o cartucho, tá vendo? Então, eu vou vir aqui e vou tirar esse outro suporte aqui. Na verdade, eu precisava tirar ele todo, não. Eu poderia cortar ele na metade aqui, mas não tem nenhuma encrenca tirar ele aqui, não. O cartucho fica estável aqui dentro. Então tá aí. Fechou legal agora. Aí aqui, a gente precisa agora colocar os dois parafusinhos dos dois lados. E eu uso a parafusadeira, na hora que ela encontra resistência, ela para, então só para não quebrar o ABS, né? Então ele já entra aqui tá firme. Legal. Aí nós vamos
Agora colocar aqui a etiqueta. Vou colocar a etiqueta na lateral do cartucho. Toma cuidado para não gerar nenhuma bolha de ar aqui. PS, que gerou uma. Legal. E aí eu fiz uma etiqueta aqui para a parte superior também. Vou tirar a bolinha aqui. E aí eu vou alinhar aqui com a abertura. Tá aí o cartucho. Aí agora a gente vai pegar aqui o berço. A caixinha aqui. Que veio já com os berços de cartucho. Cartucho no berço. A caixinha do cartucho. Que já montado, foi montado aqui já. Coloca o cartucho aqui dentro. E tá prontinho aí. E agora a gente coloca aqui junto dos outros. E aí tem mais aqueles ali para montar. Abraço, pessoal!